prometo, conversando um pouco sobre o que nós vimos, o que nós participamos nesta manhã. O que os irmãos viram, esse momento de profissão de fé, momento de batismo, vem acontecendo desde o início do cristianismo. Logo depois que Jesus ressuscitou e foi levado aos céus, o Espírito Santo tomou conta dos discípulos e Pedro começou a pregar. Aquele Pedro medroso virou um Pedro corajoso, porque desta feita o Espírito Santo havia chegado, Jesus foi e o Espírito Santo veio. Essa foi uma promessa dele, uma promessa de Deus. Eu irei, mas enviarei um Consolador. Pedro começou a pregar, e quando Pedro terminou a sua mensagem, ali no capítulo 2, cerca de 3.000 pessoas receberam Jesus, porque Pedro, ele tinha dito assim, um pouquinho antes, ali, que aquilo que eles tinham visto, nada mais era do que o que o profeta Joel havia profetizado. E no final dessa palavra inicial ele disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor referindo-se a Jesus. Pedro começa a pregar, cerca de 3.000 pessoas se arrependem, se convertem a Cristo Jesus e foram batizados. É o que nós vimos aí no final do capítulo 2, quando ele diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Gente, que experiência maravilhosa. Então o que nós fizemos hoje começou lá. Durante todo o tempo do cristianismo, nesses cerca de 2.000 anos, vem acontecendo através das igrejas cristãs instituídas, pregando a Jesus, pregando a salvação em Cristo Jesus e batizando. Um pouquinho mais à frente do livro de Atos, mas dentro do livro de Atos mesmo, porque o livro de Atos ele reflete a instituição da igreja, o início da igreja. Então esses 28 capítulos do livro de Atos mostram exatamente isso, mostram como a igreja se desenvolveu na sua gênese, nos seus primórdios, no seu início. Eles tiveram uma grande perseguição ali, isso tudo relatado no início do livro de Atos. Eles tiveram uma grande perseguição, e Estevão, um dos que foram escolhidos para diácono, foi apedrejado. E a partir desse apedrejamento de Estevão, houve uma grande perseguição, e as pessoas começaram a sair, a fugir, mas só que as pessoas que fugiram da perseguição, eles começaram a pregar nos outros lugares. Então, nitidamente, aquela perseguição foi algo que Deus permitiu para que o povo saísse de Jerusalém e pregasse a melhor notícia, a melhor boa nova, o Evangelho de Cristo Jesus, para que vidas pudessem receber a Jesus. Muito bem, no capítulo 8 do livro de Atos, que é o texto que eu gostaria de conversar um pouquinho com você, nós vemos a história de Filipe. Filipe era um dos que foram recebidos como diácono, juntamente com Estevão. Filipe recebeu uma incumbência, ele estava fora de Jerusalém, como a perseguição havia proporcionado. Essa perseguição fez com que os discípulos, os novos cristãos pudessem estar saindo e pregar o Evangelho fora. Muito bem,
No capítulo 8 de Atos, abra sua Bíblia ali em capítulo 8, a gente vai mostrar uma história bem rápida e bem simples, que desdobrou num batismo também, a partir daquilo que Jesus tinha instruído: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem de Jesus, esta foi a ordenança de Jesus. Isso aconteceu no primeiro sermão de Pedro, quando 3.000 pessoas receberam a Jesus e foram batizados, e isto também aconteceu nessa história, que ela é bem autoexplicativa. Ao ler, você já logo vai perceber. Capítulo 8 do livro de Atos, que conta a história do desenvolvimento inicial da igreja. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Essa Gaza aí que nós temos ouvido falar mesmo, a região dos filisteus antigos, lá no litoral, é o mesmo lugar, tá bom? Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, que era um dos países, a Etiópia, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. Só uma explicação aqui: esse alto oficial da corte da Etiópia, ele provavelmente era um prosélito judeu. Prosélito era aquele que não era judeu, mas tinha se anexado ao judaísmo. E eles saíam em determinado momento do seu lugar para adorar em Jerusalém. Por isso é que esse oficial de um outro país tinha vindo para adorar em Jerusalém e estava retornando. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como eu poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Essa experiência foi uma experiência no início do cristianismo, no início da formação da igreja, quando o evangelho estava saindo de Jerusalém, estava atingindo Samaria, como Filipe vem falando logo no começo desse capítulo, porque Filipe, antes de ser enviado a falar com esse oficial etíope, ele tinha falado aos samaritanos. Então aquela ideia de vocês vão pregar em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, já se caracterizou logo nos primeiros 8 capítulos do livro de Atos. E Filipe foi levado a pregar a um etíope, ao evangelho de Cristo Jesus. O detalhe é que esse oficial
etíope, que tinha vindo adorar em Jerusalém, que era um convertido ao judaísmo, um prosélito, um convertido ao judaísmo, estava lendo a palavra de Deus, estava lendo as Escrituras, e o texto que ele estava lendo, era um texto de Isaías, que eu quero ressaltar aqui, que é um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas. Esse texto ele fala de maneira específica, só não fala o nome de Jesus, quando ele diz ali a partir do capítulo 53, a partir do verso 3, que ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse era o contexto mais próximo daquele texto que o etíope estava lendo, porque o que o etíope estava lendo foi colocado a partir do verso 7, nós lemos até o verso 5. Claramente ele estava falando de Jesus, só que ele não percebeu a ligação entre a profecia de Isaías, que ocorreu há 740 anos antes de Cristo. Ele não percebeu esse convertido ao judaísmo, não percebeu que ele falava de Cristo. Por isso ele perguntou para Filipe, de quem que ele falava? Será que ele falava dele mesmo? E aí Filipe começou a falar de Cristo, começou a falar que esse Jesus, que havia morrido na cruz, que havia derramado o seu sangue, já era profetizado lá no Antigo Testamento, em Isaías 53, ou seja, ele explicou Isaías 53, e mostrou o cumprimento daquela profecia na pessoa de Jesus, que Jesus, era aquele que havia sido ferido por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. E o Novo Testamento vem ensinando no seu contexto todo, que é exatamente isso que Jesus havia feito. O próprio Deus, porque homem nenhum conseguiria levar os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, para cumpri-los na cruz. Nós não somos competentes para isso, e homem nenhum, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como o apóstolo Paulo ensina em Romanos 3, então precisaria ser quem? Quem não havia pecado? O próprio Deus não tem pecado, o próprio Deus homem que nasceu sem pecado, é quem poderia nos substituir na cruz. Então tudo isto, nesse trajeto de Jerusalém até Gaza, Filipe pôde explicar o evangelho ao eunuco. Por isso é o que o eunuco, já consciente, assim como conscientes estavam os nossos batizandos, do porquê o batismo, o eunuco também estava muito consciente, a ponto de ele dizer: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Por que o eunuco disse isso? Porque certamente Filipe devia ter dito para ele, que o Senhor os instruiu, antes de ele subir aos céus, depois daqueles 10 dias, não é? daqueles 40 dias, aliás, depois da ressurreição, eles ficaram com os discípulos, e foi elevado para os céus. Foi instrução de Jesus, e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e certamente, Filipe tinha ensinado isso para o eunuco, e aí o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Mas Filipe, para confirmar, disse para ele: olha, é lícito que você se batize, é lícito, se você crê de todo o coração. Por isso é que o batismo é depois, o batismo é depois de uma clara profissão de fé, depois de uma
claro testemunho da fé em Cristo Jesus. Então, mandou parar a carruagem, o eunuco, que era o chefe da situação, não é? A carruagem era dele, então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água. Isso significa que era um lugar onde havia água em abundância. Batizou o eunuco. Por isso, o que nós pudemos perceber hoje é um desenvolvimento, uma linha de continuidade da doutrina cristã, e de fazer discípulos. Levem-nos a crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ensine-os que sem Jesus, sem vida eterna. Porque quem crê em Jesus tem a vida, e quem não crê em Jesus não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso, esses meus irmãos que passaram pelas águas do batismo, cumpriram exatamente isso que Jesus havia instruído e havia ordenado: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o caminho do cristianismo. O cristianismo não é uma religião de adesão social. Não se adere ao cristianismo por se aderir a uma igreja. Não. Clube social talvez funcione assim, mas a igreja, que é o corpo de Cristo, em que aqueles que recebem a Jesus são tidos como filhos de Deus, porque filho de Deus é aquele que nasce de Deus. João já explica isso no Evangelho de João, no capítulo 1. Quando ele diz que Jesus havia vindo, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não os que nasceram de maneira natural, mas os que nasceram de Deus. É o que o Evangelho de João diz logo no seu primeiro capítulo, a partir do versículo 10. Para que nós possamos entender que cristianismo é muito mais do que uma religião. Cristianismo é um seguir o seu líder, e o nosso líder é Cristo. É tê-lo como cabeça da igreja, sendo que cada um de nós somos membros deste corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus. Ser membro de uma igreja é algo muito sério. É algo muito sério. Que o Senhor possa incomodar o nosso coração. Quem sabe você ainda não teve uma experiência uma experiência de crer em Jesus, uma experiência espiritual como Jesus determinou que fosse. Quem sabe fique com isso na mente, batendo na sua mente, incomodando sua mente, e sinceramente, eu desejo que você esteja cada vez mais incomodado. E eu tenho certeza que eu não estou desejando mal para você. Cada vez mais incomodado no sentido de chegar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vou pedir que você feche os seus olhos. E esse é o momento de reflexão. Momento de reflexão, tendo teoria e prática colocada no mesmo momento. Tendo doutrina bíblica, não é doutrina batista, doutrina bíblica exposta, e comparado com aquilo que possivelmente o teu coração esteja
Se não está incomodado tanto ainda, eu espero em Deus que você se incomode muito, a ponto de dizer, não, eu preciso de Jesus, não tem outra saída, e realmente não tem outra saída. Senhor Deus, te peço, ó Deus, que o Senhor toque vidas neste lugar, que ainda não tiveram a oportunidade de recebê-lo como Salvador, conscientes, a partir deste receber Jesus, que a real alegria e felicidade que um ser humano pode ter, é recebê-lo, porque no coração do ser humano tem um vazio, do tamanho de Deus, do teu tamanho, e tem um formato, o formato de uma cruz, que só Jesus completa, que só Jesus preenche. Te peço, ó Deus, estende as tuas mãos, esse é o momento em que a tua palavra apela, não o pregador apelando, mas a tua palavra apelando, o testemunho de vidas, me ajudando nesse tempo de mensagem, apelando a corações, ao receberem-no como Salvador e como Senhor. Seu coração está incomodado agora? É o momento de você dizer, eu quero Jesus, eu quero completar o meu coração, eu quero preencher o meu coração, porque eu estou incomodado com Ele. Alguém tem o seu coração incomodado agora e deseja dizer, pastor, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus como meu Salvador e Senhor. Alguém tem o seu coração incomodado a ponto de dizer isto? Alguém? Obrigado, Jurema, Deus abençoe, abaixe sua mão. Mais alguém, gente? É momento de reflexão isto, é momento extremamente espiritual, é um momento de decisão, é um momento do qual você não se esquecerá jamais, é aquele momento pontual, onde Deus falou ao seu coração. Alguém? Eu sei que, num primeiro momento, as pessoas se inibem, e não fazem essa pública profissão de fé, dizendo, eu quero Jesus, mas nós continuamos com os nossos olhos fechados. Fique em paz em relação a isto, só para que nós possamos identificar realmente, para que a gente possa te ajudar. Alguém? Senhor, obrigado porque hoje a tua palavra foi pregada de maneira explícita quanto ao que o Senhor quer, o que o Senhor ordena, e o porquê o Senhor ordena o batismo. Que vidas continuem a ser incomodadas, que eu sei que são, continuem a ser incomodadas a ponto de não suportarem e dizer, eu quero Jesus, eu quero esse Cristo, eu quero ter esperança de vida eterna. Te agradecemos, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos